tua presença é real neste lugar. Nós louvamos por este culto maravilhoso que nos proporciona hoje, nesta noite. Está aqui, Senhor amado, teu filho, jovem Gustavo, jovem Tiago, que está aqui, Espírito Santo, hoje como um canal de bênção. Deus, toma a mente dele, toma o coração, usa ele como instrumento poderosamente hoje nas tuas mãos. E todos que estão aqui neste culto presente, aqueles que estão na live também, Deus de Israel, Deus de glória, que tu venhas falar no coração de cada um. Que tu venhas, meu Deus amado, bradar no coração deste jovem hoje. Porque tu está levantando uma juventude forte, meu Pai, para ser ganhador de almas nesse tempo. Espírito Santo de Deus, amigo presente, louvamos e te agradecemos. E neste momento as palmas, a honra, a glória é para ti. Glória a Deus. Aleluia. Só quem está feliz com Jesus, dá um glória bem forte para ele. Cutuca teu irmão e fala assim: se você não está feliz, até o final do culto, isso vai mudar. Pois aonde Jesus chega, a alegria chega junto. Aleluia. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 18. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 18. Começou um culto de jovens dado a Deus, mas eu creio que até o final desse culto vai acabar em libertação, curas, sinais, prodígios, pois a presença do Senhor já está na casa, amém? Amém. Quem encontrou? Amém. E diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança no mar, tal sucederá. E tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Pode tomar o seu assento, dando glória a Deus. Só faltou glória. Eu vou repetir o versículo para que os irmãos entendam. Hoje eu quero pregar uma palavra bem simples, uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração, uma palavra de fé, algo simples que vai mudar a sua vida. Porque tudo aquilo que é grande começou pequeno. Se algo que é grande começa grande, está errado. Mas hoje nós começamos em uma palavra simples para uma grande mudança de vida. Aleluia! Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disseres a este monte: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que devemos ter fé. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, na caminhada cristã, Jesus nos ensina a crescer em fé. E todos nós sabemos que a palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela ministração da palavra. E quando você ouve, a primeira vez que você ouve a palavra, ela vem até sua mente. Mas se você ouve e ouve novamente, ela desce até o seu coração. Então, se a palavra de Deus estiver em seu coração e a fé ativa também estiver em seu coração, direis:
este monte, direis a um monte, direis a algo que está atrapalhando o seu caminho: lança-te no mar, e assim sucederá. A Bíblia nunca nos ensinou a ficar dando voltas. Lembra que quando o povo do Egito pecou, murmuraram contra o Senhor, eles ficaram dando voltas no deserto, eles ficaram dando voltas no meio do caos. Lembra que quando Sansão quebrou a sua aliança com Deus, colocaram ele no moinho, e ele ficou rodando, cego, envergonhado. Mas o Senhor não nos chamou para ficar dando voltas. O Senhor diz: se houver um obstáculo em sua frente, se você tiver fé em seu coração, você dirá: obstáculo, saia do meu caminho, e tal terá que acontecer. Quem lembra que em Salmos, capítulo 91, verso 7, diz assim: cairão 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você vê que, imagina uma grande batalha com 11.000 soldados, muitos soldados, e agora você imagina soldados de um lado e do outro vindo te ameaçar, vindo para te matar, vindo com espadas, carruagens, cavalos, e eles vêm para te matar. Mas a palavra do Senhor diz que eles cairão. Fala comigo: os meus inimigos cairão. Um do meu lado, outro à minha direita, mas eu não serei atingido. Algo forte de ver. Como eu dizia, o Senhor não nos chamou para dar obstáculos. Você vê que caiu de um lado e do outro, mas na frente não tinha nenhum. Pois quando você tem fé e você age em fé, o obstáculo, não existe nenhum obstáculo que possa estar em sua frente. Amém? Quem está entendendo a palavra? Glória a Deus. Tendo em conta isso, se tivermos fé, então eu direi ao problema, eu direi a essa aflição, essa dor, essa doença, direi a esse demônio que tem causado problemas na minha vida: saia do meu caminho, e ele sairá. E tendo em conta essa palavra, eu queria que os irmãos abrissem Atos capítulo 19. Eu sou assim, eu vou pregando, vou abrindo a Bíblia, peço que vocês me acompanhem, amém? Amém. Atos capítulo 19. A partir do versículo 11. Para não tomar muito tempo, eu vou começar a ler. E diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: eu conheço a Jesus e sei quem Paulo é, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, e desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Por que eu abri essa passagem? Porque é algo comum aos cristãos, pessoas que se tornam crentes, pessoas que são neófitas, novos na fé, que cometem o mesmo erro que os 7 filhos de Seva. Eu me converti já faz quase 2 anos, e eu descobri que eu sabia muito sobre como explanar a palavra para alguém, como dar conselhos a alguém, como falar da Bíblia para alguém. Mas lembra, os fariseus também sabiam falar sobre a Bíblia, mas não conheciam Jesus. Você pode ver que eles sabiam tudo sobre a lei, 613 leis eles sabiam de cor, de trás para frente, de frente para trás. Mas os mesmos fariseus que sabiam a Bíblia, que aplaudiram Jesus na entrada triunfal dele em cima do jumentinho, foi os mesmos fariseus que o mataram.
Isso significa que você pode saber tudo sobre a Bíblia, saber tudo sobre a lei, saber tudo sobre Deus, mas isso não significa que você o conhece. Aleluia! Saber e conhecer são duas coisas totalmente diferentes. Eu queria entrar num ponto aqui simples, mas que os irmãos vão entender. Se alguém chega para mim e diz: tem um jovem que é da igreja e tal, e o nome dele é Tarcísio, vou chamar o Tarcísio que eu conheço aqui. E eles vão dizer: imagina quando eu conheço ele, e os jovens começam a me apresentar ele, começam a falar sobre ele. O nome dele é Tarcísio, ele é moreno, tal, cabelo curtinho. Começam a falar: ele tem ele usa roupa preta, tá de chinelo, tá. Eles começam a falar sobre ele, mas saber informações sobre ele não significa que eu conheço, porque a Bíblia em si, sem o auxílio do Espírito Santo, é apenas informações sobre Deus. Ele é aquele Deus que vem sobre as nuvens e teremos um encontro com Ele. Deus é aquele que o nome dele é Jesus, Deus conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Deus poderoso. Mas isso é saber sobre Deus. Mas então, como não apenas saber sobre Deus, como conhecer a Deus? Se eu chego, alguém me apresenta o Tarcísio, eles começam a falar sobre ele, eu conheço, não significa que eu conheço, mas quando eu sento junto com ele, ele começa a falar comigo. Então aquilo que está no interior dele começa a ser manifesto. Então, saber sobre Deus pode ser valioso, você saber citar versículos ponto a ponto. É valioso saber sobre a Bíblia, mas muito mais precioso do que saber sobre a Bíblia, saber sobre Jesus, é conhecer o próprio autor, o próprio consumador da obra. É muito mais poderoso você falar face a face com Ele. Há muitas pessoas que ouvem apenas: Ele é o Deus dos crentes, é o Deus que ensina, tal. Mas conhecê-lo pessoalmente é totalmente diferente. Então, olhando para nós e tomando a nossa posição, vemos que quando a gente chega na igreja missionária, pastores, eles começam a orar, e é por isso que eu vou entrar na mesma passagem que a gente estava lendo agora. Eles começam a orar e você começa a ver milagres. Você vê a missionária Sandra, sobe no altar, tal, mistério, e ela pega, quando ela coloca a mão na cabeça de alguém, o demônio sai. Quando ela ora por cura, por aquele que está enfermo, a enfermidade vai embora. E a mesma coisa aconteceu com essa passagem que acabamos de ler. Através da vida de Paulo, apenas pedaços das roupas deles expulsavam demônios, curavam enfermos. Então apareceram 7 filhos de um sumo sacerdote. Imagina 7 filhos de alguém que cresceu aprendendo da lei. Imagina, o pai dele era sumo sacerdote, sabia tudo sobre a Bíblia. Então eles também ouviram. E olhando dessa forma, eles começaram a ver: nossa, através da vida de Paulo, tantos prodígios, tantos milagres acontecem. E agora trazem até esses 7 filhos de Seva, trazem até ele um endemoniado. E aí que entra, o começo da mensagem estava falando sobre fé, certo? O começo da mensagem era sobre fé. Fala comigo: fé. 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 Que vai me fazer. Que vai me fazer. Passar por cima do obstáculo. Glória a Deus. Mensagem sobre fé. Glória a Deus. Fala comigo assim: Jesus. Fala: Jesus. Jesus. Quebra. Toda incredulidade. Aonde existe, aonde tem um demônio que está prendendo a minha mente, aonde tem um demônio que está prendendo o meu coração, em nome de Jesus, que Ele me liberte, que o Senhor me liberte, para que eu possa compreender a palavra. Eu vou ir mais lento, porque vocês estão verdadeiramente entendendo, porque o mais importante da mensagem é que vocês entendam. Então vou começar falando sobre fé na fé. Eu vou começar falando sobre
fé na fé. Lembra que eu estava dizendo sobre a missionária chegar aqui e orar pelos enfermos, eles serem curados? Estava acontecendo a mesma coisa através da vida de Paulo. Então chegaram pessoas que viam os milagres. Nós que temos visto os milagres que têm acontecido na igreja. Quem já não veio aqui num culto de libertação e viu um milagre acontecendo, uma libertação acontecendo? É a mesma coisa que estava acontecendo com esses 7 filhos de Seu. E eles viam os milagres de perto. Mas aconteceu que eles olhando para todo aquele poder, toda aquela unção que acontecia, chegou alguém diante deles que estava com demônio, estava possesso de demônios. E agora por ele, os 7 filhos de Estevão, 7 filhos de um sumo sacerdote, verem que através da vida de Paulo aconteciam milagres, verem que através da vida da missionária Sandra acontecem milagres, eles disseram: eu esconjuro, eu expulso esse demônio no nome de Jesus, aquele que Paulo prega. Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus Santo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Jesus, 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 diga Jesus, clama Jesus, Jesus, Jesus. Eu falava com o Michael e eu dizia com ele: hoje é um culto que está sendo uma batalha. Antes mesmo de acontecer ontem, nós viemos para aqui e passamos horas aqui. Eu e o Michael viemos para cá e eu disse: Michael, amanhã será um culto de romper de fé. Vai ser um culto árduo. Desde manhã todos têm passado batalha. Há pessoas aqui que vieram com a alma ferida para cá. Há pessoas aqui que vieram com dores para cá. Há pessoas aqui que vieram pensando em desistir, pensando em parar. O inimigo tem tentado contra a nossa vida, ele tem tentado parar para roubar a palavra de Deus. Mas fala assim comigo: Jesus, 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 Jesus. O nome de Jesus é liberdade. O nome de Jesus é cura. O nome de Jesus é sabedoria. O nome de Jesus é libertação. O nome de Jesus vai mudar a sua vida hoje. O nome de Jesus, ele vai transformar você hoje. A forma que você entrou aqui não vai ser a forma que você vai sair. Aleluia. Jesus nos ensina sobre fé. Primeiro versículo que nós lemos. E agora eu peço que cada um de vocês esteja com atenção. Eu peço que cada um de vocês esteja montando em vosso coração. Não perca a oportunidade de ser transformado hoje. A palavra de Deus diz que se nós tivermos fé, nós tiremos a qualquer obstáculo, obstáculo que impede de avançar, que torna o nosso caminho dificultoso, que torna o nosso caminho difícil. Se tivermos fé em nosso coração, então o obstáculo terá que sair da frente. Palavras práticas. Jesus diz: se você tiver fé, você falará. Fala comigo, palavra prática. Palavra prática. Palavra prática. Palavra prática.
olhando que 7 filhos de Seba, filhos do sumo sacerdote, como eu dizia para vocês, eles viam os milagres acontecendo, e por causa de verem os milagres acontecendo através da vida de Paulo, eles chegaram diante de alguém que estava endemoniado, e sendo assim, eles começaram a dizer: eu expulso você, em nome de Jesus, em aquele que Paulo prega. Você vê que a fé deles não estava em Jesus, a fé deles não estava uma fé genuína em Jesus, mas eles começaram a orar: saia demônio, porque eles viram através de Paulo, não porque eles tinham ouvido de Jesus, que eles receberam autoridade para expulsar o demônio. E a Bíblia fala porque eles tiveram fé na fé de Paulo, não a fé genuína, mas a fé na fé de Paulo. A Bíblia fala que os demônios os bateram. Quantos de nós aqui oramos, é algo verídico, oramos, lemos a nossa Bíblia, e quando formos deitar, um sonho pecaminoso atingiu nosso coração? Se você pegou e colocou no louvor, você leu a Bíblia, mas quando você dormiu, o demônio te bateu. Quantos de vocês, que seja sincero, quantos de vocês já aconteceu isso com vocês? Levanta a mão assim. Porque a fé na fé é assim. Os demônios chegaram nos 7 filhos de Seba, e eles chegaram assim: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas a partir de que autoridade você quer me expulsar? Quando você fala a palavra Jesus, os demônios eles vêm até você, eles começam a procurar: a partir de que autoridade ele clama o nome de Jesus? A palavra fala que ninguém pode chamar Senhor sem ser pela autoridade dado pelo Espírito Santo. Isso significa assim: eu começo a ver a missionária orar, e agora alguém chega aqui e fala assim: eu estou com dor de cabeça, se eu for orar por essa pessoa, porque apenas a missionária ora, então eu sairei dali e apanharei, não vai acontecer nada. Há muitos de nós que nós vemos isso, que algumas pessoas clamam pelo nome de Jesus e algo poderoso acontece, assim como Paulo, quando ele falava o nome de Jesus, os demônios saíram. Mas há outro tipo de pessoas que, quando chamam por Jesus, saem como os 7 filhos de Seba, envergonhados, nus, feridos, ao ponto que eles saíram tão envergonhados de terem fé na fé de alguém, ao ponto que eles saíram nus. E todos aqueles que eram feiticeiros, eles temeram, eles falaram: poxa, eles foram orar no nome de Jesus, mas eles saíram pior do que entraram. Parece que eles entraram para lutar e saíram eles muito feridos, eles bateram em si mesmos. Olhando isso, a minha fé não pode ser baseada na fé de alguém. A minha fé não pode ser baseada: porque aquele ali faz, eu vou fazer da mesma forma. Há muitos que são assim, que quando o pastor, quando ele vai orar, ele estende a mão direita, e agora ele vem, você quer estender a mesma mão. Isso é imitação, isso não é fé. A fé genuína, ela parte do coração. A fé genuína diz: você vai ouvir e ouvir a palavra, revirar a palavra em seu coração. Então, dessa forma, você dirá a qualquer tipo de demônio, a qualquer tipo de obstáculo, e ele terá que ser do seu caminho. Olhando dessa forma, agora eu me pergunto: quando eu vou orar por alguém, quando eu vou orar por alguém que está enfermo, alguém que está precisando de libertação, antes de eu mesmo começar a orar, eu preciso perguntar: a partir de que autoridade eu oro? Eu não devo orar porque alguém ora. Eu não devo imitar alguém orando da mesma forma, achando que eu vou receber o mesmo. Não, eu acredito na palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 10. Eu creio com o coração e confesso com a boca. Essa é a fé genuína. Fala assim: a fé genuína. A fé genuína. Eu acredito. Confio na palavra de Deus. Então eu digo. Então eu falo. Então eu ordeno. E assim acontece. Olhando para isso, Jesus ele falou para cada um de nós. Eu queria fazer algo profético por causa do ambiente que está acontecendo aqui. Eu queria fazer algo junto com vocês. Eu queria que vocês ficassem de pé. Palavra prática. Palavra prática. Eis que Jesus disse:
vocês discípulos, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. A Bíblia diz que Jesus já te deu autoridade. Fala assim: eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. E a base da minha autoridade não é fé na fé, mas sim fé naquilo que Jesus disse para mim. Fala assim: obstáculo. Fala assim: obstáculo. Montanha. Problema que me impede de caminhar. Aflição. Dor do passado. Rancor. Mágoa que me impede de caminhar. Todo demônio, toda serpente, todo escorpião que vem contra mim, meus sonhos, que vem trazer culpa, trazer tristeza, trazer angústia, em nome de Jesus. Todo demônio que traz estagnação, que não deixa eu prosseguir, que não deixa eu crescer, em nome de Jesus, eu uso a autoridade que Jesus disse que eu tenho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aflição, saia do meu caminho. Aflição, saia do meu caminho. Em nome de Jesus, aonde existe um demônio que prende a minha mente, que prende a minha alma, que prende o meu coração, em nome de Jesus, fora da minha família, fora da minha saúde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, aonde o Senhor está, há liberdade. Eu sou livre para prosseguir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode tomar sua cena. Glória a Deus. A mulher cananeia, falando sobre fé, nós falamos sobre o que não é fé, a fé que não é verdadeira, fé quando eu tenho fé em outra coisa, que não é a palavra de Deus, fé porque eu vejo alguém fazendo algo, eu vejo alguém orando e agora eu quero orar também. Não, a minha fé deve ser baseada na palavra de Deus. Fala comigo: a minha fé deve ser baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 33, verso 3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Mateus capítulo 15, versículo 21, não precisa abrir, diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. A Bíblia fala que nós devemos clamar ao Senhor e Ele irá nos responder. Chegou uma mulher que tinha uma filha que estava endemoniada, e ela chegou até Jesus e ela disse: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ela clamava a Jesus: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas Jesus não respondeu. Então ela continua, e ela diz, os discípulos disseram assim, enquanto ela clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, os discípulos disseram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou,
dizendo: Senhor, socorre. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. A palavra de Deus, nós acabamos de repetir juntos que nós devemos ter a fé na palavra de Deus. A nossa fé deve ser baseada na palavra de Deus. E lemos em Jeremias capítulo 33, verso 3, que se clamarmos, o Senhor responde. Aquela mulher clamou e o Senhor não respondeu. Então, ela clamou e Jesus não respondeu, mas a promessa era que ele responderia. Mas então, ela continuou. E ela continuou buscando e ela disse: Senhor, socorre. E a Bíblia fala que ela se prostrou aos pés de Jesus e o adorou. Na primeira vez que ela clama: Senhor, Filho de Davi, Jesus não responde. Mas na segunda vez ela se ajoelha aos pés de Jesus e o adora. E quando ela muda a atitude, muda a forma de clamar, se coloca de joelhos e prostra diante do Senhor, então o Senhor responde. Mas o Senhor responde não de uma forma muito agradável. Ele diz: é melhor que, não é bom dar o pão, tirar o pão dos filhos e dar àqueles que são os cachorrinhos. Ele quis dizer: não é bom tirar o pão, o sustento, o poder dos filhos de Israel. Não é bom que a gente tome dos filhos de Israel para dar a uma mulher cananeia. Ela era uma mulher cananeia, ela não era israelita. Por isso que Jesus fala: não é bom tomar dos filhos. Os filhos são o povo de Israel. Os cachorrinhos, ele se referia ao povo fora de Israel. Então, mesmo Jesus dando uma resposta dura para ela, ela replicou novamente. E quando ela replicou novamente e disse assim: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mostra três posições diferentes. Primeiro ela clama e não é respondida. Depois ela se prostra e adora o Senhor. Deus a responde, Jesus a responde, mas não de uma forma muito agradável. Mas depois ela pega e ela vê além do obstáculo. O obstáculo que ela tinha é que ela não era israelita. O obstáculo que ela tinha é que ela não era como filha. Ela não era levada como filha, ela era levada como uma pessoa à parte. Mas quando ela olha além do obstáculo, quando ela olhou além da dificuldade, quando ela olhou além da montanha, quando ela olhou além do problema, Jesus disse: grande é a tua fé, pode ir para casa, pois a sua filha está livre. A Bíblia nos ensina, e eu já quero ir para o final, mas a Bíblia nos ensina que devemos andar por fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Devemos andar por fé e não por vista. O que eu quero dizer com isso? Na primeira vez, quando ela chega até Jesus, ela diz: Senhor, Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E ela diz: a minha filha está endemoniada. Na primeira vez que ela aparece até Jesus para pedir socorro, ela chega, ela viu a sua filha endemoniada. E ela apresenta algo que é visível ao Senhor. Ela viu um problema de vista, ela não estava com fé. Porque se a Bíblia fala que devemos andar por fé e não por vista, isso mostra que vista é o oposto de fé. Fala assim: quem anda por fé não precisa andar pela vista. Mas porque aquela menina estava endemoniada, a primeira vez que ela aparece até Jesus, ela apresenta algo que ela viu. Isso não é fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então mostra que se eu chego até Jesus e eu vejo algo, está acontecendo, um problema qualquer, e eu não vou com fé no meu coração, eu não vou com fé, mas sim eu apresento o campo visível, eu apresento algo natural a Jesus. Jesus nem sequer responde. Mas na segunda tentativa dela, ela pegou e ela falou assim: não, eu vou perseverar, eu vou continuar. E ela se prostrou aos pés de Jesus. E mesmo assim, quando ela se prostrou aos pés de Jesus, ela já não clamava apenas pela filha, mas ela dizia: socorre-me. Ela estava olhando para si mesma. Na primeira vez ela olhava para a filha,
Na segunda vez ela olhava, não, eu preciso de socorro também. Mas na terceira vez, quando ela apresenta e ela replica de novo, ela pega e ela vai além da vista. Ela já não está clamando mais pela filha endemoniada. Ela já não está clamando apenas por ela, mas ela vai além do problema. Ela vai além do obstáculo. O obstáculo que ela tinha, que ela não era filha, ela não era do povo de Israel. Mas quando ela vai com fé, quando a gente anda por fé, a gente não precisa de vista. Na terceira vez que ela se apresentou, ela não apresentou algo visível. Ela falou assim, não, o obstáculo que eu tenho é que eu não sou filho, mas até os cachorrinhos, até aqueles que não são filhos, a misericórdia do Senhor tem estado sobre eles, o pão, o sustento tem vindo sobre eles. A Bíblia fala que até os ímpios, os próprios ímpios, eles são abençoados por Deus. Mas e como assim abençoados por Deus? Não como nós cristãos. Lembra que a Bíblia fala, o Senhor é minha força. Em Gênesis, quando Deus vai criar o homem, ele era apenas um boneco. Mas quando o Espírito, o próprio Deus soprou o Espírito dele, soprou o Espírito, então houve vida. E todos aqueles que estão lá fora, sejam ímpios ou não sejam, sendo crentes ou sejam ímpios, eles têm o fôlego de vida. Isso mostra que por causa de Deus eles estão de pé, por causa de Deus eles respiram. Então até os cachorrinhos, até os ímpios, até aqueles que não estão aqui na igreja, até aqueles que não louvam, não adoram o Senhor, esses mesmos, até esses, eles têm sido abençoados por Deus. Não como nós temos conhecido a Deus. Eles sabem de um Deus que morreu na cruz, eles sabem, Jesus, aquele que morreu há 2000 anos atrás, aqueles que eram apenas um profeta qualquer, um homem qualquer. E como eu disse, eu queria encerrar. Eu sei que hoje foi um culto pesado, um culto de batalha. Já fazia muito tempo que eu não pegava no culto que eu sentia batalha assim. Mas eu quero dizer para você que a partir de hoje eu quero tomar um compromisso maior de quê? De não apenas andar pela vista e clamar por Jesus, para apenas vir ensinar ou pregar ou para fazer qualquer coisa. Eu não quero ter um compromisso raso com Jesus. Eu quero me comprometer para que onde eu chegar seja um lugar diferente. Hoje eu sei que a batalha de opressão veio grande e já fazia muito tempo que eu não passava dificuldade para pregar assim. Mas eu quero fazer um compromisso com o Senhor. E na próxima vez que você me ver pregando, você vai dizer, esse jovem se comprometeu mesmo. Hoje eu passei uma guerra, batalha para pregar. Eu cheguei lá atrás, não sabia nem a mensagem que eu ia falar. Eu tinha tudo anotado assim, não falei nada do que eu tinha pregado. Mas você vai ver a glória de Deus. Eu vou confiar na palavra de Deus, eu vou me basear na palavra de Deus. E a próxima vez que eu vim pregar nesse lugar, vai ser totalmente diferente. Pois a palavra de Deus diz que eu tenho autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E eu vou tomar posse dessa palavra. E não vai haver opressão que vai poder segurar. Não vai haver opressão que vai poder segurar a sua vida, o seu sonho, o seu desejo. O meu desejo é ganhar almas para Jesus. E a partir de hoje eu quero fazer uma aliança nova, um compromisso novo com Jesus. Ao ponto que na próxima vez que eu vim aqui, vai ser totalmente diferente. E eu profetizo que na sua vida também. Você que sentiu fraqueza durante o dia, você que passou dificuldade durante o seu dia, sofreu durante essa semana, faça um compromisso com Deus. Tome na sua posição, tome uma posição na autoridade do crente, na autoridade de passar por cima dos obstáculos, na autoridade de dizer o obstáculo que está no seu caminho tem que sair da sua frente e caminhe com Jesus. Amém? Eu peço perdão aos irmãos e eu queria glorificar o nome de Jesus, pois eu sei que é uma oportunidade para mim. Eu quero louvar o nome do Senhor Jesus da mesma forma que se eu tivesse pregado o mundo eu não tivesse. Eu quero glorificar o nome do Senhor, pois agora eu vejo que eu preciso de um compromisso maior. Muitos de nós vieram aqui, muitos de vocês que vieram aqui hoje, vieram aqui talvez porque estavam com uma dificuldade na família, dificuldade na vida financeira, um vício que você não consegue sair, por isso você veio aqui, você veio buscar mais de Deus. E agora, da mesma forma, eu vi que eu tive dificuldade hoje para pregar, e eu agora vou me aproximar mais de Deus, pois na próxima vez que eu voltar aqui, vai ser um poderoso para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.